Boa noite, meu nome é Ana Paula, sou trabalhadora do Celuz. No momento estou como facilitadora do grupo da área da família, coordenadora da evangelização infantil e participo de estudo e prática da mediunidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos no 4º dia do 3º encontro da Jornada Espírita do Celuz. Para iniciarmos esta noite, lerei a mensagem de número 100, intitulada Que Fazemos do Mestre?, deixada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, neste livro aqui, Vinha de Luz. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Mateus 27, 22. No círculo do cristianismo, a pergunta de Pilato reveste-se de singular importância. Que fazemos os homens do Mestre Divino, no campus da lição diária? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhes satisfaça a aspiração de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam indebitadamente a aprovação dos desvarios, a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava, no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus, aguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênção, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muito o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mão postas no instante das vantagens a fugirem, espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação de Pentecostes segue sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da rendição, através de impedimentos e pedradas, até ao fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Vamos orar. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho, que hoje lemos e escutamos o Seu Evangelho e seus ensinamentos possam ser traduzidos nas nossas ações e nas nossas palavras diárias. Seja em qualquer contexto, Senhor, ampare-nos nesta noite, que os benfeitores possam abençoar a cada um de nós, que assim seja. Hoje, nesta noite, iremos refletir sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, em Jericó. Aproveitaremos para análise a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Iremos analisar à luz do Espiritismo. Aproveitaremos para tal as contribuições dos Espíritos nas obras O Evangelho segundo o Espiritismo. Utilizamos para análise a tradução do Salvador Gentili. Também utilizamos o Livro dos Espíritos
que é este aqui, e o céu e o inferno. Todas essas obras foram codificadas por Allan Kardec. Vamos agora escutar a narrativa, dessa passagem. Jesus em casa de Zaqueu. Às vésperas da Páscoa, se espalhou a notícia de que o rabi da Galileia, a quem chamavam de Jesus de Nazaré, chegaria à cidade, a Jericó. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dar-te depressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi se hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Como já falei, está em Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem está escrita no capítulo 16, no item 4. No capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é esse aqui, que eu já apresentei para vocês. Então, agora a gente vai pegar a narrativa e analisar por partes essa narrativa. No caso, a gente vai olhar agora um pouco para a conduta de Zaqueu, Que ele soube da notícia, Imagine Jesus chegando em Jericó, Então, a multidão espalhou a notícia que ele estaria ali naquela cidade e que, como Jesus espalhava amar a todos, então isso mexia com a multidão, Gera um comportamento de Jesus que envolvia a multidão. Então, ele, ao decidir subir na árvore, é porque havia dentro dele uma motivação. Até porque o sicômoro é uma árvore onde as raízes vêm para fora e altas. Então, ele até utilizou essa raiz, fez o esforço de subir nela. E de querer olhar sem qualquer obstáculo o Mestre Jesus. Ou seja, havia essa curiosidade, essa motivação e essa vontade. O desejo e a sua emoção impulsionaram a vontade de querer se aproximar de Jesus. E o que Jesus tinha de especial? Visto que era um homem comum, simples e filho de carpinteiro. Mas Jesus, com as suas palavras, até com seu exemplo de meditação, até outro exemplo de perdão, envolvia multidões. Porque com as palavras deles, ele utilizava para refletir situações do cotidiano, do próprio dia a dia dos povos. Então isso mexia muito, até porque, além de falar, ele exemplificava o amor, o perdão e a bondade para todos. Isso envolvia muito. Então Zaqueu, por ser baixo, ele buscou a melhor maneira de ver Jesus. Não desistiu do seu desejo, se esforçou, subindo na árvore. E quantas vezes queremos chegar mais perto de Jesus? Quantas vezes? Seja através de uma vontade de ir a um centro espírita, seja através da vontade de ir a algum lugar religioso, algum templo, ou no momento da oração, ou no momento do evangelho, e colocamos inúmeras dificuldades. Às vezes a gente pensa, é dia de ir para a igreja, é dia de ir para o centro espírita, aonde for. Aí eu coloco assim, é minha hora de dormir. Não vou. É dia de eu fazer a feira, também não vou. A chuva cai. Se for por outro evento, eu pego a sombrinha e vou.
né, por algum evento, principalmente profissional, não fraquejo. Ou às vezes a organização familiar. Como tem aquele horário, não posso fazer uma outra reorganização. Ou um ente que me reprova a escolha, né, religiosa. Então, às vezes aparecem todas essas dificuldades. Mas será realmente que eu quero? Será que eu fiz todos os esforços ao meu alcance? Adaptando a hora do meu sono, adaptando os serviços domésticos, da rotina familiar. E será que eu já busquei dialogar sobre a necessidade da religiosidade minha ao ente querido que convive comigo todos os dias? Será que já dialoguei com este ente buscando refletir sobre alguma mensagem de Jesus? Esse esforço ele deve ser promovido por uma vontade firme e contínua, sem se vacilar. É um momento de nos movimentarmos, né? Esse é o momento de nós nos movimentarmos, fazendo o nosso esforço, que as coisas com o tempo vão se organizando. Vocês sabem que para toda ação tem uma reação, mas se a gente tiver aquela vontade firme, as coisas vão se organizando. Então, os ensinamentos de Jesus vibrou e ressoou no coração de Zaqueu. E o que justifica sua vontade firme de aproximar dele e de conhecê-lo. Ele que quiser me seguir, carregue sua cruz. Isso está escrito nos 4 evangelhos, de Marcos, Lucas, Mateus e João. Que quer dizer, suporte corajosamente as atribulações que a sua fé lhe suscitará. Essa reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no capítulo 24, desculpe, no item 19. Então, que possamos operar a nossa coragem, a nossa vontade de nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus. E aí, como foi que a multidão reagiu sobre a decisão de Jesus de entrar na casa de Zaqueu? Como ela reagiu? A gente vai voltar um pouquinho para ver o que é que eles falaram e a gente vai comentar sobre essa parte, tá bom? Da multidão. Vendo isto, né, na hora que o Jesus aceita, né, pede para entrar na casa do Zaqueu, Zaqueu vem, aí diz assim, vendo isto, todos murmuravam, a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Zaqueu era um publicano. E lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, explica o que era um publicano. Lá na introdução, no item 3, né? Que eram aquelas pessoas que eram responsáveis por arrecadar imposto, né? Responsáveis pela alfândega. E Jericó era uma cidade com muito comércio, então tinha muito movimento, né? Financeiro. Então, Zaqueu ele era publicano e ele ainda era o chefe dos publicanos. E o porquê de acharem que ele era de má vida? Porque era um judeu, né, que virou publicano, como se tivesse traído os judeus, porque ele tinha que seguir os mandos do Império Romano. Então, ele era responsável pela arrecadação de impostos e uma pessoa que enriqueceu possivelmente de forma lícita. Porque tem alguns livros, alguns evangelhos que diz o seguinte, que ele cobrava taxa e parte dessa taxa ele ficava para si. Ou então ele cobrava a taxa, tipo 10, e a parte que era para ele ficar. Então, por isso que tem um registro que ele possivelmente enriqueceu de forma ilícita. Ele era odiado por todos, devido a essa sua posição de publicano. Então, ele era visto como pecador, né, para a multidão. E jamais Jesus poderia adentrar a casa de Zaqueu. Mas Jesus acolhia e aproximava e convivia com todos. Né? Ele conviveu com o publicano, no caso do Mateus, com pecadores, né? Vários outros pecadores. E tem até uma passagem quando ele fala que ele estava sentado na mesa com o publicano, com pecadores, que é os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 9, de 1 a 12, tá?
Então ele sabia conviver com todos eles, né? Com pecadores, com publicano. E aí, quando ele fala, e a multidão julga que ele estava entrando numa casa de uma pessoa de má fé, e a gente se botar como superior, né? Como se todos aqueles fossem perfeitos, né? Também não tivessem as suas imperfeições, as suas falhas. Outro momento de Jesus nos ensina também quando diz assim, ele nos ensina quando ele diz assim, que aquele que dentro de vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, né? Eu acho legal essa passagem porque aí nesse momento Jesus, nessa reflexão, ele pede para cada um olhar dentro de si, né? Para cada um ver lá dentro os seus sentimentos, as suas emoções. E isso está escrito em João, no capítulo 8, no versículo de 3 a 11. Então, esta máxima aí, que ele fala que aquele que dentro de vós que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra, não faz da indulgência um dever e que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Precisamos, antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Vamos pensar, né? Que autoridade moral nós temos para estar julgando nossos irmãos? Julgamos a nossa necessidade com a mesma severidade? A autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Essa reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu preciso ter uma certa autoridade moral para estar não acusando, não julgando o outro, mas tendo o amor de fazê-lo refletir. O esforço que a gente precisa fazer junto do nosso irmão para se melhorar. E parar de estar só ficando preocupado de ver os defeitos alheios. Em vez disso, vamos olhar para dentro da gente. Falando de autoridade, a única autoridade legítima aos olhos de Deus é daquele que se apoia em somente fazer o bem. O que é ressaltado por inúmeras passagens de Jesus. Essa reflexão que a gente acabou de abordar está também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Sendo assim, a indulgência é também uma forma de sermos caridosos, né? Caridoso não é só dar uma esmola, um bem material. E aí eu vou trazer um pouco da reflexão que nós temos numa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, tá? Lá no capítulo Caridade e Amor ao Próximo. Que diz assim a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Né? Como entendia Jesus? É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nisso demonstra que todos nós somos dignos de receber Jesus e que ele deseja entrar na casa de todos, no íntimo de todos. E quantas vezes nós somos visitados pelo Mestre? Situações de consolo e ajuda que recebemos sem esperarmos. Necessidade que a gente não anuncia para ninguém. Fica conosco, mas de repente vem por outras pessoas que nem esperamos. E somos acudidos por Deus, sob a intercessão dele, né, do nosso Mestre Jesus, que junto com os benfeitores, eles operam ao nosso benefício. Mas ainda nós temos dificuldade, né, de conviver com os nossos irmãos. Essa dificuldade é nossa, né, às vezes pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho ou pela nossa maledicência. A gente tem essa dificuldade de convivência com o nosso irmão que tem o pensamento e a postura diferente da nossa, né? E mesmo sendo da família, queremos distante ele. Às vezes a gente até usa a palavra, é a ovelha negra da família.
como se nós fôssemos a branquinha, limpinha e pura, né? É tanta dificuldade que hoje em dia a gente perde a oportunidade de sermos caridosos, porque hoje em dia ainda está mais fácil, a gente apaga esse irmão que a gente não consegue, como quem diz não popular, engolir, a gente apaga das nossas redes sociais, né? A gente quer vê-lo distante. E não conseguimos praticar realmente o que é a caridade, que não é só dar um bem material, como entendia Jesus. E aí, como Zaqueu, ele reagiu quando Jesus entrou na casa dele? Qual foi a reação dele? A gente vai voltar um pouco, lembrar do que ele fez, do que ele falou, né? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Antes deste momento, Zaqueu não estava. Não, perdão. Antes desse momento, Zaqueu estava bastante apegado aos bens materiais. Desejou ficar rico, alimentando seu ser em ter posses, e se distanciando, né, de investir em outros sentimentos amorosos, como perdão, benevolência, caridade e outros, paralisando o impulso do seu coração. Ele só estava focado em acumular os seus bens materiais, até antes desse momento, né? Fica claro, então, que Zaqueu sabe de suas necessidades também de sobrevivência, né? Por isso ele não falou: Jesus, eu vou dar todos os meus bens. Não, ele disse: eu vou dar a metade, né? E também ele falou na questão de restituir para aqueles que lhe causou algum sofrimento, constrangimento. Até porque lá no Império Romano tinha essa lei, né? Se eu desfraudar meu semelhante, eu tinha que dar o dobro de uma quantia, né? Se eu levasse esse semelhante a algum sofrimento, algum constrangimento. Então falou na divisão de seus bens, provavelmente o que tinha de supérfluo ou demais reverteria para aqueles que não tinham nem o necessário. Tanto que ele se refere aos pobres. Com esse encontro com Jesus, observou e avaliou que existem bens mais preciosos do que os bens da terra, e que por isso conseguiu fazer o desapego ao cúmulo dos bens materiais. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor. Não podemos estabelecer assim uma relação de deixar ficar possuído aos bens terrestres, e sim de possuí-los, né? Às vezes as pessoas ficam tão possuído que não quer nem dar uma partezinha, que é pouca, às vezes é um parente seu que está passando por uma necessidade, porque só pensa em acumular, só pensa em ganhar mais e guardar para si ou para uso daqueles que estão bem à sua proximidade. E aí a gente vai, com esse apego ao bem terrestre, a gente trouxe um pouco de um exemplo aí de uma comunicação do Espírito da obra O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 4, dos Espíritos Sofredores, que é este livro aqui, tem uma comunicação do espírito chamado François de Requier, tá? Tem essa comunicação registrada aqui, que esse François de Requier era um velho avarento e solteirão. Ele morreu em 1857, deixando a fortuna, uma fortuna muito grande, bem considerada. Como ele era solteirão, não tinha casado, não tinha filhos, a fortuna ficou para os seus parentes colaterais. Só que quando foi em 1862, ele se manifestou por uma filha de uma senhora, que era sua inquilina. Eles já haviam tido um relacionamento. Então, a filha o conhecia. E aí, ele se manifestou e o grupo perguntou para ele: que pretende de nós? Né? O que estava ali perguntou para ele: que pretende de nós? E ele respondeu: olha só essa questão do possuído, ser possuído pelo bem material. O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis, a fim de o repartir. Venderam fazendas, casa, venderam tudo para se repartir. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem.
fazei-me que se faça justiça, já que a mim não me ouvem, não quero presenciar infamas tais. Dizem que eu era usuário e guardo o meu dinheiro, porque não me querem devolver se acham que foi mal adquirido. Então aí ele demonstrou a necessidade que ele ainda tinha de querer a sua fortuna, mesmo tendo desencarnado, né? É o apego a bem material. Por isso que às vezes a gente vê irmão tão apegado à sua casa, às vezes até ao seu carro, ou mesmo ao seu dinheiro, né? Que eles desencarnam, aí eles vêm através do perispírito e se manifestam próximo do que eles desejam mais. Então, quando a gente desencarnar, os nossos desejos, nossos sentimentos, nossas emoções vão juntos. E aí cabe a nós a trabalhar essas emoções, né? De bem ao próximo, de indulgência, né? De caridade, todas essas, de perdão, de amor, para trabalharmos esse sentimento. Na passagem de Zaqueu, né, é importante refletirmos para a nossa relação com os bens materiais, pois temos chefes de família que passam mais horas fora de casa, subtraindo seu tempo familiar e nem quer praticar a caridade de jeito nenhum, porque quer acumular para os seus filhos, né? Ele justifica assim, chefe de família. Tranquilo, né? Que deseje dar um bem, um futuro melhor para os seus filhos. Mas será que é só desta forma que se deve guiar os seus desejos, seus atos? Às vezes, alguns pensam assim, não para se justificar o seu apego aos bens terrestres, né? Eles querem ele tem um apego ao bem terrestre, mas justificam que é para deixar esse bem aos seus filhos, né? Usam como desculpa, mas é na verdade no fundo seu apego ao bem terrestre. E aí tem um espírito que eu gosto muito dele, por sinal ele aparece várias vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Lacordaire. É uma obra, né, codificada por Allan Kardec que eu acho muito boa para todos nós, né, que é o Evangelho. E aí lá tem uma passagem aqui dentro do Evangelho que diz assim: pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, eles ensinando a ser egoísta para com os outros. Os ensinais ao ser para convosco mesmo, né? Quer dizer, eu digo ao meu filho, olha meu filho, eu estou guardando essa quantia na poupança, estou investindo isso na bolsa, estou comprando esse imóvel para você e fala tudinho, todos os bens. Mas também o filho não vê o seu pai fazendo uma caridade, um bem ao próximo. Ele não vê, né? E por outro lado também, o pai passa mais fora, o pai ou a mãe mais fora de casa. Qual é a tendência? A tendência é que o filho cresça, né? E também eu tenho dinheiro, eu não posso ter trabalho com meu pai, então eu vou pôr no abrigo. E a caridade também vai ficar um pouco difícil desse irmão compreendê-la e de querer fazer esse movimento de doar, porque o referencial dele dentro do lar era de não dar, de não repartir, né? E essa passagem também do Lacordaire está no mesmo capítulo da passagem de Zaqueu, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. Então a gente vai deixar aqui como reflexão, né, que é sobre o que realmente importa acumular em nossa estada no planeta Terra. O que realmente importa e o porquê. A leitura dessa passagem de Jesus e os conteúdos abordados, segundo a análise da doutrina espírita, né, espera de nós que nos dediquemos ao bem ao próximo, que saibamos usar todas as possibilidades que recebemos para agir com caridade e que possamos persistir, né, persistir com esse encontro de Jesus, que possamos abrir nossos corações, que possamos praticar a caridade, que possamos realmente valorizar os bens materiais que precisamos ter para a nossa sobrevivência, mas que o valor seja de acordo com o valor dele, não com esse apego, né? Então assim, gente, a gente agradece a presença de todos.
em nome de todos os trabalhadores que estão organizando este evento, né? E a gente pede a vocês que acompanhem a nossa programação nas redes sociais do Celuz. E agora vamos relaxar, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo por esta noite. Obrigada, Deus, por mais esta noite, por este momento de reflexão. Que essa passagem do Evangelho nos leve a refletir sobre a nossa relação com os bens materiais, sobre a nossa relação com nossos familiares, com o nosso próximo. Que possamos buscar em nós esse exercício do amor, mas através também do esforço amoroso. Que possamos, Senhor, olhar para dentro de nós e ver o que necessitamos trabalhar para que possamos cada vez mais construirmos em pessoas de bem. Abençoe a nós e todos os nossos familiares. Que assim seja. Boa noite a todos.